Olá pessoal, me chamo Alisson Mendes, estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas na Uninasal. O objetivo deste trabalho é apresentar a AV1 da cadeira de Organização e Arquitetura de Computadores. E nesse trabalho vamos falar sobre um componente muito importante do computador, que é a sua memória. Bem, a memória divide-se em três tipos. A memória principal, que é a memória RAM, a memória de leitura, que é a memória ROM, e a memória cache. Começaremos falando sobre a memória RAM. Como vocês podem ver nesta imagem, essa imagem representa a memória RAM. E o que seria a memória RAM? Da sigla em inglês, o nome RAM significa Random Access Memory, que significa memória de acesso aleatório. É o tipo de tecnologia que permite acesso aos arquivos armazenados no computador. E para que serve a memória RAM? Ela serve para acessar de forma rápida um conteúdo do computador sem necessidade de acessar o HD para isto, porque sua velocidade é superior à do HD. E como funciona? Como vocês podem ver nesta imagem, ela possui alguns chips de memória, onde o processador do computador ele vai acessar esses chips e retirar o conteúdo que ele necessita. É por isso que é mais rápido, pois está mais próximo do processador. Ela também é uma memória volátil, porque quando desligamos o computador, desligamos o fornecimento de energia, o seu conteúdo é apagado, por isso o nome volátil. Agora vamos para o segundo tipo de memória, que é a memória ROM. A memória ROM é um tipo de memória que serve somente para a leitura e não para a gravação de dados. As informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e por isso não pode ser apagada ou acessada. E para que serve a memória ROM? A memória ROM está presente em qualquer dispositivo digital, como por exemplo relógio, computadores e etc. Sempre que o computador é iniciado, ele necessita de informações existentes em algum lugar para carregar suas funções básicas, de forma que elas não se apaguem ao interromper a alimentação. Ou seja, as informações existentes na memória ROM elas já vêm pré-programadas pelo fabricante. E como funciona? É gravado o programa na memória ROM pelo seu fabricante, como já falei, para ser utilizado pelo aparelho eletrônico no qual ela será instalada. E essa memória também é chamada, diferentemente da memória da memória RAM, essa memória é chamada de memória não volátil. Por quê? Quando desligamos o aparelho eletrônico, o seu conteúdo ele não é perdido, ele ainda se mantém. Um tipo de exemplo de utilização de memória RAM é o armazenamento da BIOS de um computador. Ao iniciarmos o computador, ele inicia a BIOS automaticamente. Por quê? Porque o arquivo da BIOS já está instalado na memória ROM do computador. Agora vamos falar do tipo de memória que é chamado memória cache. A memória cache é um tipo de memória que trabalha em conjunto com o processador. Como vocês podem ver a imagem, essa imagem do processador e a memória cache está junto com o processador. Todos os processadores atuais trazem uma certa quantidade de memória cache embutida. E para que serve a memória cache? A memória cache serve para o processador não ficar se comunicando com a memória RAM a todo momento. É uma memória mais rápida que a memória RAM. E dessa forma, o seu uso potencializa o desempenho do chip de processamento, evitando assim que o processador fique ocioso por longos períodos de tempo. E como funciona a memória cache? Quando o processador continua usando o referido programa, é, ele vai entender que aquele programa será muito requisitado, então ele armazena em uma memória mais próxima a ele, que seria a memória cache. Dessa forma, em vez de ele ir para a memória RAM buscar esse conteúdo, ele vai na memória cache, pois é mais rápido e isso dá mais celeridade ao processador. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que tenha gostado e agradeço.